vontade, nem que seja para logo ali. Aprenda a dizer não sem ter que se explicar. Se abra pra mudar, pois é daí que podem vir tuas respostas. Respeita tua herança, eu tô falando dos seus próprios pais. Não se importe tanto com o que vão pensar de ti. Fique puto, mas em tempo saiba desficar. Beba água, transe e veja o pôr do sol. E seja gente boa, por favor não morra. Tá sempre um passo à frente quem consegue se adaptar. A vida é como é, tu tem que se encaixar. Se afaste de quem chega só pra atrapalhar e deixa fluir. Deixa fluir. A vida é como é, tu tem que se encaixar. Se afaste de quem chega só pra atrapalhar e deixa fluir. Deixa fluir. Escute um disco antigo do Gilberto Gil. Seja você mesmo em qualquer lugar. Navegue no seu próprio rio. Beba água, transe e veja o pôr do sol. E seja gente boa, por favor não morra. Tá sempre um passo à frente quem consegue se adaptar. A vida é como é, tu tem que se encaixar. Se afaste de quem chega só pra atrapalhar e deixa fluir. Deixa fluir. A vida é como é, tu tem que se encaixar. Se afaste de quem chega só pra atrapalhar e deixa fluir. Deixa Muito obrigada, viu? Hã? Obrigada. Deu certo. Boa festa para ti. Olá, muito boa tarde a todos. Como vocês estão? Muito bom ter vocês aqui hoje. Tudo bom? Ai, eu adoro quando vocês abrem a câmera, que a gente consegue se ver. Que bom estar com vocês aqui. Muito feliz. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. A Márcia, estou na rua. Ai, Marcinha, você está aqui comigo! Ai, que legal, que legal. A Mara, a Marisa querida. Oi, gente. Ai, que felicidade. A Marcinha vieram esses dias, dei um abraço. Muito legal, gente. Muito bom ter vocês aqui. Mais um encontro aí, né, da comunidade Supervisão Descomplicada. A gente tem, né, para quem não sabe, a gente tem o nosso calendário lá das datas dos nossos encontros. Esses são encontros gratuitos e todos vocês lá do grupo estão convidados a participar ao vivo, tá? Se quiser chamar também alguma colega, vamos espalhar, né? Essa comunidade, gente, para a gente aprender cada vez mais sobre terapia do esquema, né, entender mais sobre os temas. Eu fiquei muito feliz que eu vi que vocês participaram ali da enquete, né? E ficou quase empatadinha os pacientes evitativos e a química esquemática, que aí eu vou deixar a química esquemática para o nosso próximo encontro, tá? E a gente vai falar também sobre a química esquemática. Gente, então vamos lá. Esse encontro é um grande bate-papo, tá? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar, para falar sobre a experiência de vocês, tá? Hoje a gente vai falar dos pacientes evitativos. Oi, Bia! Que bom te ver.
dos pacientes evitativos e os desafios na terapia de casais, tá? E antes de falar sobre técnica, gente, a gente precisa falar sobre pessoas, né? Acho que isso é muito importante. Vocês, acho que já me conhecem um pouquinho aqui, né? Antes de qualquer método, ferramenta, a gente precisa lembrar de algo essencial. A gente está diante de uma pessoa que carrega história, uma história feita de tentativas, de faltas e de dores e também de muita estratégia de sobrevivência. O paciente evitativo, ele não nasceu desconectado. Ele não veio ao mundo frio, indiferente ou distante. Pelo contrário, no início, ele era um bebê, como qualquer outro, com um sistema de apego saudável, programado biologicamente para buscar cuidado, aproximação e acolhimento. E para começar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero contar uma história para vocês com a bonequinha linda aqui da Elaine. Quem quiser comprar essas bonequinhas, depois eu passo. Então, eu quero contar essa história. Havia uma criança pequena, curiosa, cheia de vida. Uma criança que nasceu com um perfeito sistema dentro dela, um radar emocional, chamado sistema de apego. E esse radar, ele funciona como um farol, sempre buscando segurança, proximidade, calor humano. E nos primeiros anos de vida, essa criança aprendeu rápido, onde havia luz e onde havia sombra. Cada sorriso recebido, cada abraço acolhido, fortalecia sua confiança no mundo. Mas para essa criança aqui, a luz era escassa. Talvez os pais estivessem até presentes de forma física, mas emocionalmente distantes. Talvez o choro fosse recebido como frases: engole esse sentimento, para de drama, seja forte. Talvez até houvesse uma cobrança por desempenho, exigência por independência precoce, ou até mesmo experiências de rejeição e invalidação. E dia após dia, essa criança começou a aprender uma lição silenciosa, não falada, mas sentida. Se sentir dói, é melhor não sentir. Foi então que ela encontrou um jeito de sobreviver. Ela desligou os fios do coração para proteger a sua própria alma. Não porque queria, mas porque precisava. E na adolescência, essa estratégia já estava consolidada. O que um dia foi defesa virou identidade. E assim nasceu o nosso paciente evitativo que conhecemos na clínica. Por fora, ela pode, ou ele pode, parecer frio, racional, independente. Mas por dentro, existe uma criança escondidinha atrás de um muro, com medo de não ser amada. E ele se acostumou a não pedir, a não esperar. E na vida adulta, esse padrão se espalha. Nos relacionamentos, sente medo da intimidade, mas também teme a solidão. No trabalho, busca controle, porque precisar de alguém é arriscado demais. Na terapia, muitas vezes ele chega a nós, ou ela chega a nós, dizendo: "Eu não sei o que sinto. Eu prefiro resolver sozinha. Eu aprendi a resolver sozinha." E o que não te contaram sobre ela é que o evitativo ele não tem um coração de pedra. Ele tem um coração ferido. E o que vemos como indiferença é, na verdade, um grito silencioso por segurança. O sistema de apego não está quebrado. Ela só aprendeu a hipoativá-lo para sobreviver. E na terapia de casais, a complexidade aumenta, porque muitas vezes o evitativo escolhe como química esquemática um estilo de apego ansioso, alguém que precisa de mais, justamente de quem tem dificuldade em oferecer. E o resultado
é um ciclo doloroso. E é aqui que nós entramos. E o nosso maior desafio não é derrubar o muro, mas mostrar ao evitativo que ele não precisa mais dele. Precisamos ajudar esse casal a reencontrar um lugar seguro, onde a intimidade seja possível e onde o afeto não seja ameaça, mas acolhimento. Porque por trás de cada defesa, principalmente do paciente evitativo, existe uma dor antiga. E quando olhamos para o evitativo, com essa lente, tudo muda. Muda nossas intervenções, muda a forma como a gente interpreta aquele silêncio que nos incomoda, muda a maneira como ensinamos o parceiro a se aproximar. E na terapia, a gente não vai forçar a porta, mas a gente vai oferecer uma chave chamada segurança. E só quando o paciente evitativo sentir que ele pode ser visto, sem ser invadido, ouvido, sem ser julgado e amado, sem ser cobrado, é que ele vai começar, pouco a pouco, a baixar o muro. Essa é a historinha que eu queria contar para vocês antes da gente começar a falar sobre o paciente evitativo. Porque muitas vezes, quando ele chega na terapia, a gente fica até sem saber o que fazer. Então é importante a gente conhecer o que tem por detrás disso. Faz sentido para vocês, gente? Faz, né? A maioria dos evitativos cresceu nesse ambiente, onde expressar os sentimentos não era seguro, onde as suas necessidades emocionais foram minimizadas, ridicularizadas, onde a supervalorização da independência ou cobrança por autonomia ensinou ele a acreditar que é melhor não precisar de ninguém. Se eu não espero nada, eu não sofro, tá? E essa narrativa, ela pode se cristalizar em alguns esquemas desadaptativos, como inibição emocional, eu não posso sentir, abandono, não posso contar com ninguém, desconfiança e abuso, se eu me abrir, vou me machucar, né? Então é importante, o primeiro ponto, quando o paciente evitativo chega ali no nosso consultório, é importante a gente entender quais esquemas desadaptativos estão por trás. Qual necessidade emocional não foi atendida daquele paciente, né? E para isso a gente vai na história desse paciente. E os modos esquemáticos mais comuns, tá, gente? Aqui eu tô falando dos 3 modos predominantes quando a gente fala de paciente evitativo. É o protetor desligado, tá? Quem tiver dificuldade, me avisa com essas nomenclaturas, tá? Não sei se todos vocês já sabem sobre terapia do esquema. Então, o protetor desligado parece frio racional. Usa o distanciamento ali para evitar dor, parece frio e distante. Ele desliga a emoção como interruptor, né? Então, ele prefere resolver tudo sozinho. Usa a racionalidade para evitar sentir, né? A gente também pode ter um protetor evitativo mais zangado. Aí, o que que é isso, Lu? Ele repele a intimidade com irritação, sarcasmo, resposta curta, usa raiva para manter distância. Relacionamentos próximos podem ser vistos como ameaçadores. Isso é perda de tempo, não vejo motivo para a gente falar sobre isso agora. Ou até mesmo um protetor autoaliviador. O que é isso? Usa distrações, trabalho, álcool, bebida, para não sentir. Ele foge do contato com as próprias emoções usando essa distração. Busca qualquer coisa que ajude a não sentir, né? Então a gente vê alguns evitativos que trabalham demais, bebe demais, né? Esporte. Então, tudo que eu costumo falar que todo excesso esconde uma falta, né? E como o evitativo ama, gente?
Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Com medo de se ferir? Também? Certinho, Fê. Ótimo. Porque ele teme a intimidade, né? No fundo, gente, o evitativo ele deseja conexão, mas ele teme a intimidade. E qual o comportamento mais comum, assim, para a gente identificar, principalmente na terapia de casal? Dificuldade em nomear emoções, então não sei o que estou sentindo. Por isso que a gente usa muito na terapia do esquema, onde está essa emoção no seu corpo? Porque não sabe, não sei o que eu estou sentindo. Ele não sabe mesmo. Ele aprendeu a hipoativar isso. Alguns evitativos, até uma baixa responsabilidade emocional. Às vezes a gente vê na terapia de casal, algum dos parceiros, o parceiro ansioso reclamando assim, ele nem percebe quando eu tô triste. Eu choro na frente dele e isso me incomode. Eu falo que não tem motivo para eu estar assim. Uma fuga da intimidade. Então pode usar trabalho excessivo, celular. Então eles evitam o quê, gente? Conversas profundas, suprimir sentimentos. Eles podem até fantasiar parceiros, né? Os chamados parceiros fantasmas. Se não existe alguém perfeito, né? E qual é o impacto disso, gente, dentro de uma relação, né? Eu queria trazer essa visão do evitativo dentro de uma relação e no final eu vou mostrar uma técnica vivencial para vocês gravarem, tá? Então, qual o impacto? O parceiro sente solidão dentro da relação, o parceiro do evitativo. Estamos juntos, mas separados. Eu sou casada, mas parece que eu tô sozinha, né? Quem nunca viveu isso? Até a gente, né? Será que nosso parceiro é evitativo? Conversas profundas são como ameaça. O evitativo, ele parece frio e indiferente, mas ele carrega medo intenso da rejeição, tá? E para o parceiro que se relaciona com o evitativo, o silêncio soa como desamor, entendeu? Minhas necessidades não são atendidas, desamor. E para o evitativo é uma forma de sobrevivência. Olha como é diferente. E como ajudar os dois? Vocês já tiveram um casal assim? Já vai colocando aqui para mim. Se quiser, escreve. Como é difícil, né? Porque a terapia de casais com pacientes evitativos, onde um dos dois são evitativos, é uma dança de aproximação e afastamento. E qual que é o principal obstáculo que a gente vai encontrar? Resistência à vulnerabilidade, foco excessivo no racional. Então, eles transformam emoções em lógica. Medo da dependência, a intimidade soa como invasão. E conflito dos estilos de apego. E que é muito importante a gente entender os estilos de apego. Porque geralmente os evitativos, eles se relacionam com parceiro ansiosos. O que amplifica aí, gente, o ciclo de desconexão. O ansioso pede mais proximidade, o evitativo sente a invasão, se afasta e intensifica o ansioso pede ainda mais. Percebe? E como que a gente vai lidar com isso? É isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? Qual que é o primeiro passo? Alguma dúvida tá aqui, gente? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Tá. Qual que é o primeiro passo, gente? A psicoeducação experiencial. A gente tem que explicar para o parceiro ansioso ou desorganizado, que também pode acontecer, a defesa usando metáforas, né? E ajudar o parceiro evitativo também a entender o que se passa com ele, né? Ou seja, ir lá no parceiro evitativo.
Imagine que você construiu um muro aí para se proteger. Esse muro te salvou quando sentir era perigoso, mas hoje ele também te impede de viver a intimidade que deseja. Aí você pode pedir para o parceiro evitativo devolver isso com suas próprias palavras, o que ele entendeu, tá? Porque isso ativa a consciência e integração. A defesa é legítima, mas não precisa ser eterna. Até o que eu fiz para vocês hoje, da bonequinha aqui no início. Vocês podem pegar uma bonequinha e contar essa história para eles em sessão, tá? Isso vai ajudar o parceiro ansioso a entender o evitativo, e isso vai ajudar o evitativo a ter consciência da estratégia de defesa que ele está usando, tá? E o que que é importante para a gente quando a gente vai atender esse tipo de paciente, quando a gente fala de trabalho em casal? Usa tom lento de voz. Gente, a voz, ela faz toda a diferença. Pausa, validação frequente. Eu sei que é desconfortável falar disso, mas a gente vai no seu ritmo. A gente vai ser um tradutor emocional. A gente vai ajudar ele a nomear as emoções que ele não consegue acessar sozinho. Parece que eu vejo um incômodo aí. É como se eu estivesse tentando abrir um cadeado, que está muito bem fechado. É isso. E que está te protegendo. Porque está guardando as suas coisas mais valiosas. Quando a gente fala isso, gente, a gente conecta, tá? Porque quando a gente trabalha com casais em que um dos parceiros ele apresenta esse padrão evitativo, o nosso papel vai muito além de ensinar técnica, muito além. É, lembre-se sempre disso, anotem isso que é muito importante. A gente está ali para traduzir emoção, para validar as histórias internas e criar pontes entre os dois mundos que parecem, muitas vezes, parecem falar línguas muito diferentes, tá? Por quê? Lembra, o parceiro ansioso, ele costuma buscar proximidade de forma intensa. O parceiro evitativo sente essa aproximação, está invadido, eu vou me afastar para proteger. Então, cada vez mais vai criando esse ciclo de desconexão. E o nosso desafio é romper esse ciclo e criar um espaço seguro para que ambos aprendam a pedir, ouvir e validar, tá? Então, ó, a gente tem que ensinar o parceiro ansioso a reinterpretar o silêncio do evitativo. O silêncio do evitativo não significa desamor. Ele é uma estratégia de sobrevivência. Por isso, a gente precisa, conforme eu falei ali para vocês, psicoeducar o paciente ansioso, para não ler esse afastamento como rejeição pessoal. Como que a gente pode fazer isso? Quando o seu parceiro se cala, não é porque ele não se importa. O silêncio dele é um pedido para organizar emoções que ele ainda não sabe nomear. Isso não significa que ele não te ama. Significa que ele ainda não aprendeu, que pode se sentir seguro para compartilhar. Tô dando só um exemplo aqui, tá? Mas é importante a gente ensinar isso, porque essa mudança de lente para o parceiro ansioso reduz a ansiedade, aumenta a empatia e abre espaço para esses tipos de diálogo, né? Eu vou até fazer uma auto-revelação aqui para vocês. Eu tenho um estilo de apego ansioso, meu parceiro, meu marido é evitativo. Eu brinco que ele é um evitativo em recuperação, que ele já quase não é evitativo. Mas antes, quando eu não sabia, né, quando eu não tinha aí a terapia do esquema, era muito difícil para mim. Era muito difícil para mim. Eu interpretava o silêncio, interpretava a indiferença como, nossa, ele nem tá se importando, né? Hoje não mais. Hoje eu já entendo, né? A gente tem até uma cena engraçada que um dia, que eu acho que uns 8 meses atrás, eu tava triste, tava aqui no escritório, tava emocionada.
né, chorando. Meu marido abriu a porta, ele viu que eu tava chorando, ele falou pra mim que foi. Aí eu falei assim pra ele, acho que eu já contei essa história em alguma supervisão, foi, Rô? Não? É. Ele que foi, daí eu falei assim, eu me emocionei. Eu não queria preocupar ele, que eu tava preocupada. Ai, a Elaine, olha o que eu usei aqui no começo. Gente, é essa Mentira que eu maravilhosa. perdi, não é possível que eu perdi, gente. Ei, gente, boa Ah, tarde. Não Gente, a acredito Elaine que eu é perdi, maravilhosa. Lu. Ai, meu Deus, Lu, obrigada, Eu sei. obrigada pelo Ó, a carinho. Elaine faz essas bonequinhas de forma manual para interpretar criança vulnerável, adulto saudável. Então, gente, quem quiser, já entre em contato. Elaine, coloca seu contato ali no chat. Já entre em contato com ela e encomenda, porque isso é maravilhoso. Eu fui no Obrigada. link agora, encontrei com ela pessoalmente. Eu trouxe para minha filha, então de noite minha filha usa e de dia eu uso para terapia. Obrigada, viu, Gente, Elaine? a proposta inicial é a criança interior e o adulto saudável. Mas o que tem de gente que gosta para mãe e filha, eu, Pois eu é, brinquei com a minha irmã, falei assim, nem a Estrela teve essa ideia. exato. Essa proposta mãe e filha, né? E assim, é realmente um trabalho feito com muito amor, gente, com muito amor, com essa proposta. Depois eu vou assistir o início da aula aqui. Aí não é à toa que meu coração pedia tanto para eu estar nessa aula, mas eu estava atendendo, a paciente atrasou. Mas depois eu vou assistir o início aqui. Eu vou deixar o contato aqui, gente. Aproveita. Eu mando a foto para vocês escolherem, tá? Que eu tenho de pronta entrega aqui. Mando o manual para quem precisar. Roteiro para quem tiver inseguro, a gente vai conversando. Obrigada, Lu, obrigada. Imagina, Elaine, olha, a gente é feito com tanto amor, não tem como. Essa bonequinha virou aqui, eu olho para ela, lembro da minha criança. É Muito, isso. muito Aqui, obrigada. ontem uma paciente minha chegou com um convite dela de formatura de medicina. Ela tinha acabado de pegar o convite. Gente, quando eu abro o convite, tem uma foto dela hoje e uma foto dela criança. Ah, não, a gente que é da terapia do esquema, a gente doida, né? Falei, meu É, Deus, que ideia linda. Quem foi? Quem é que tá por trás desse convite lindo desse jeito? Com a fotinha dela criança ali na frente e ela como ela é hoje. Eu falei, ai, que coisa linda. A gente derrete mesmo, né? Muito lindo isso. Elaine, muito Tô aqui obrigada. curiosíssima para ver sua aula, porque, inclusive, meu próximo atendimento hoje tem um caso assim, ele é evitativo, e eu falei, não posso perder essa aula, não, depois eu vou assistir o comecinho. Que legal, tá bom. Eu vou mostrar uma técnica daqui a pouquinho para vocês, tá? Uma técnica vivencial. E Elaine, obrigada por seu trabalho feito com tanto amor. Quem quiser conhecer o trabalho da Elaine, eu recomendo. A gente vê amor nos detalhes, tá, gente? É muito amor mesmo. Obrigada, amada. Então vamos lá. Então, como eu estava contando para vocês a experiência, né? A autorrevelação aqui. Eu tenho um estilo de apego ansioso e meu marido tem um estilo de apego evitativo. E neste dia ele entrou aqui no escritório, eu estava, mas eu já sabia, né? Eu estava extremamente ali chorando. Aí, para não preocupar ele, quando ele perguntou o que aconteceu, eu falei para ele, estava emocionado, eu estava escutando uma música, eu estava emocionada. Aí ele olhou para mim, tá bom, vou colocar o frango para a gente comer. E saiu. Aí, gente, eu comecei a rir, porque eu já sabia. Ou seja, por que que eu tô falando isso? Porque a psicoeducação é muito importante. Aí eu fui atrás dele, eu falei assim, amor, eu tô chorando, você nem parou, você nem me deu um abraço, ele me deu um abraço aqui. Ai, é mesmo, desculpa. Entende? Então, hoje, ele já vem trabalhado aí em terapia, né? Obviamente, terapia do esquema. Mas hoje eu entendo muitas vezes a reação dele de evitação não como falta de amor, mas como uma estratégia. Ele não sabe lidar, não entende, né? Claro, tá aprendendo, como a gente aprende. E eu também aprendi. Ou seja, hoje eu já consigo entender. Por isso que a psicoeducação no parceiro, na terapia de casal, é extremamente importante. O parceiro ansioso, ele precisa saber por que que o parceiro evitativo funciona assim. Então, usar essa bonequinha aqui da Elaine, como no começo, para a gente contar a história, né, do evitativo, como que nasceu essa defesa, isso já muda algo dentro da terapia de casal, tá? Então, isso, além de técnica, gente, tradução emocional.
tá? E é muito importante, assim, a gente fazer também esses diálogos de validação entre o casal, né? Porque muitas vezes a gente vai explicar, mas assim como a gente aprende na terapia do esquema, não basta a gente explicar, a gente precisa mostrar, tá? Então é importante também a gente usar bastante roleplay, né? Ou seja, o parceiro ansioso, como que ele se sentiu? A gente coloca ele numa cadeirinha, a gente pega uma cadeira, fala aqui como você se sentiu, a cadeira da vulnerabilidade, que é da criança vulnerável. Quando você se fecha, eu sinto que não sou importante para você. Eu fico insegura e com medo de te perder. Aí a gente ajuda o evitativo a validar. Eu entendo que isso te machuca. Não é que você não seja importante. É que quando eu não sei o que eu tô sentindo, eu me afasto. Eu ainda tô aprendendo isso. Entende? Quando a gente consegue fazer isso na terapia, e a gente pode usar as técnicas da cadeira para fazer isso, tá? Ajudar a validação, do evitativo, a validar o outro, criar combinados de segurança, né? Como que é isso, Lu? Vocês podem combinar, vocês podem ajudar o casais de vocês a combinar sinais para os momentos difíceis. Se eu tiver que ficar em silêncio, eu vou avisar o evitativo, ó. Se eu tiver que ficar em silêncio, eu vou avisar que eu preciso de um tempo. Não porque eu não te amo, mas porque eu preciso organizar o que eu sinto. Tá difícil para mim. E ajudar o parceiro, ó, eu posso respeitar esse tempo, sem te pressionar, desde que a gente retome a conversa depois. Porque quando a gente tá com um parceiro ansioso, um parceiro evitativo, o que que acontece? Muitas vezes o evitativo, ele não retorna a conversa, e o ansioso cada vez mais fica ali, né? Perpetuando aquele estilo de apego, perpetuando, perpetuando. Então, o evitativo ele pode ter um tempo para se elaborar, mas ele precisa fazer um combinado de voltar, tá? Porque, gente, ele não sabe, o evitativo ele não sabe colocar em palavras o que ele sente. E o ansioso ele interpreta o vazio como abandono. Então, o que que a gente vai ser aqui? Um mediador afetivo, ajudando cada um dos parceiros a nomear, validar e traduzir o que está por trás daquele comportamento, tá? E essa tradução diminui mal-entendidos e abre espaço para empatia. Tá? Quer perguntar, meu amor? Oi, meninas, boa tarde. Boa tarde. Era assim, no caso, eu não atendo o casal, né? E quando a paciente individual traz essa demanda e que a gente identifica, né, esse padrão. Ela tem o apego ansioso e ele o evitativo, só que ela está em grande sofrimento, né? Porque ele não aceita ir para terapia e ela também não consegue, né, terapeutizá-lo, e nem é função dela, né? Como que a gente faz nesses casos? Tá. Fá, ótima pergunta. Muito obrigada pela sua pergunta, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? A gente atende individual, o parceiro, ou seja, a sua paciente é a parceira é parceira, né? Parceira ansiosa. E ela tem um parceiro evitativo em casa. Então, como ajudar o parceiro ansioso a conseguir entender, tá? Primeira coisa, validar as necessidades emocionais dessa criança vulnerável. Muito, 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 muito. Porque quando o parceiro ansioso, ele tá com o parceiro evitativo, o que que... Ai, que bebê mais lindo. Olha, gente, que coisa, quanta surpresa boa aqui. Quando a gente tá com o parceiro, né, o parceiro ansioso tá com o evitativo, ele fica muito vulnerável. A criança vulnerável pede por atenção, pede. Então, validar a dor. Eu imagino como você se sente. Isso deve ser muito doloroso para você. E suprindo essas necessidades de emoção, de segurança, segurança emocional mesmo. Você vai precisar criar um ambiente com parceiro, né, ansioso de previsibilidade mesmo. E bastante, bastante validação de necessidades emocionais. Ensinando o quê?
né? E aí é onde entram as técnicas vivenciais, Fá. Muita técnica de imagem para validar a criança vulnerável, para ensinar ela a, como adulto saudável, também a se suprir, tá? E a gente pode trazer também a psicoeducação, mesmo sendo paciente individual, tá? Sobre o paciente evitativo. Porque quando eu entendo que o outro se comporta, tem a ver muito mais com as dores e sofrimentos dele com que comigo, não é que ele não me ama, isso me dá uma calma, né? Conforme eu contei aqui da minha experiência, quando eu entendo que o meu marido nem percebeu que ele foi lá pôr o frango, que era uma forma dele, ele evitou a emoção, mas era uma forma dele, ó, vou fazer uma comidinha para você ficar bem. Eu fui atrás pedindo o que eu queria como adulto saudável. Eu não fui como criança vulnerável. Porque se eu fosse como criança vulnerável, o que que eu ia fazer? Não acredito, de novo isso. Você não me ama, você não. Não, eu fui como adulto saudável. Poxa, amor, eu queria um abraço. Vem aqui, fica um pouquinho comigo. Daqui a pouco a gente coloca esse frango. Tô chorando, quero chorar no seu ombro. Eu fui atrás do que eu precisava, como adulto saudável. Então, é isso que, Fá, que você vai ensinar para o seu paciente. Claro, através de técnicas iniciais, através de muita validação, né? E a psicoeducação também dos estilos de apego, gente. É muito importante, tá? Mostrar como o estilo de apego dela, ou seja, o estilo de apego dela é ansioso, o estilo de apego do marido evitativo e como acontece esse ciclo de desconexão entre eles, tá? Oi, amada. Quer falar? Oi, Luciana, prazer em estar aqui Prazer. contigo. Que Tu és muito bom. amorosa. Ah, obrigada. Luciana, eu fiquei pensando também que o fato, só para complementar assim, né, para dar uma ilustração também dos nossos pacientes, mas o fato do teu marido ter dito, então tá, vou fazer uma comidinha para nós, é o acolhimento que ele consegue dar. É isso. É Entende? isso. Ele estava te acolhendo, ele foi te fazer uma coisinha boa, ele foi dar um jeito de cuidar de ti do jeito que ele consegue, sem entrar em choque com aquilo que para ele é difícil. Exato. Exato. É isso mesmo. Você pegou direitinho. Direitinho. É isso mesmo. É o jeitinho dele de falar: vou fazer uma comidinha para nós, para que você possa descansar e você possa ficar bem, né? Só que é importante a pessoa entender que é um mecanismo de defesa. Porque senão pode ter pessoas que têm esse estilo de apego ansioso que entende isso como insensível, como falta de sensibilidade, como um dia também eu entendi no meu caso, né? Quando a gente está muito na criança vulnerável, a gente entende isso. E ali não, ali a gente já trabalhada ali na terapia, né? Ou seja, eu já entendi que não, era o jeito que ele queria, mas isso também me fez me colocar no lugar de adulto saudável e falar para ele, olha, eu preciso de mais, eu preciso de você. E quando eu faço isso, e aí é importante, respondendo a pergunta da nossa colega, quando eu faço isso como adulto saudável, eu também ensino o outro que isso é importante para mim. Aconteceu de novo, ele não vai sair do meu lado. Ele não vai colocar o frango primeiro. Entendeu? Porque ele entendeu que isso é importante para mim. Mas eu falei com amor, eu mostrei para ele que estava tudo bem, se, né, lidar com as emoções, estava tudo bem estar ali comigo, que eu precisava dele, que era importante para mim, entende? Então, dessa forma é que a gente tem que trabalhar, tanto na terapia de casal como na terapia individual. E se a gente atende terapia individual, onde o parceiro é evitativo, né, é importante a gente ajudar ele a sentir ser constante, né? Ou seja, o que que você está sentindo, a validar aquela criança, a entender a estratégia de defesa dele. O modo, gente, a gente não briga com modo, a gente não luta com modo, só com a voz crítica internalizada, ou seja, vamos negociar com esse modo, tá tudo bem. Lá atrás, infelizmente, foi muito doloroso para ele, ele não podia acessar a emoção, ele não podia sentir, mas agora ele pode sentir. E é possível, gente. É possível. Eu vejo pacientes meu, evitativo acontecendo isso, e eu tenho dentro da minha casa. Meu marido hoje chora, se emociona. Entende?
Então, é possível, tá? Então, com pacientes evitativos, a gente precisa ser constante. A previsibilidade cria segurança emocional, curioso e não intrusivo, tá? Não force o acesso emocional, gente, não force, tá? Empático com a defesa dele. Então, validar antes de confrontar. E corregulador. Ofereça um espaço onde ele pode se sentir seguro, onde ele possa sentir que a emoção não é perigosa, tá? Eles não precisam, gente, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. O paciente evitativo, ele não precisa que a gente, como terapeuta, empurre eles para sentir, mas que a gente possa pegar na mão dele. Eu tô muito com essas bonecas, Elaine, mas que a gente possa pegar na mão dele aqui e acompanhe até ele se sentir seguro. É isso que a gente vai fazer, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Eu queria mostrar, se vocês não têm nenhum comentário, nenhuma dúvida, eu queria mostrar para vocês uma live que eu fiz há um tempo atrás, um pedacinho da live onde eu apliquei uma técnica em um casal, onde se chama. Ah, algum de vocês já até conhece o casal, foi casal fictício, né? Mas foi a Lê e o Guilherme que estavam nessa live. Eu apliquei uma técnica neles. Eu quero mostrar um pedacinho dessa técnica que se chama técnica do cofre, tá? Então, é uma técnica que ajuda muito e que a gente pode aplicar em parceiros evitativos. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Espero que o vídeo esteja bom, mas é uma live, tá, gente? Estão vendo a minha tela? Então, não. Sumiu vocês. Espera aí. Ninguém viu aí, né? Peraí. Deixa eu tentar de novo. Aqui. Acho que agora vai. Estão vendo? Eu não tô vendo vocês, gente. Se alguém puder só falar para mim se vocês estão vendo. Estamos Sim, vendo. estamos vendo. Ótimo. Tá bom. Eu vou colocar aqui então, tá? Colocar um pedacinho, daí a gente já volta a comentar. Na sessão de terapia, né? E eu fiquei pensando, Maria, e fiquei pensando também em você, Gustavo, quando você trouxe para nós, né, o quanto incomodava para você a forma que a Maria racionaliza as coisas, a forma como ela lida com A Maria é paciente evitativa e o Gustavo é o ansioso, tá? isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós hoje sobre isso. Pode ser, Gustavo? Pode. Lu, realmente isso é uma questão que acaba incomodando um pouco a gente, me incomodando, né? E eu acabo ficando muito inseguro, porque parece que a Maria não se importa muito comigo, né? E diversas vezes eu tentei conversar com ela sobre isso, trazer esse assunto, já fiquei chateado, já tentei ignorar, e parece que quanto mais eu tento, mais ela se fecha. Gente, olha a cara da Maria. Ela tá me ensinando aqui, tá? É assim que o paciente evitativo se comporta quando o outro está reclamando, tá? Menos ela abre os sentimentos dela e fica mais difícil de acessar o coração. É como se eu sempre estivesse lidando com uma casca superficial, né? Ela nunca me deixa aprofundar nos sentimentos dela. Maria, eu tô percebendo a sua fisionomia aí. O que você tá sentindo com isso que o Guilherme tá falando? Ai, Lu, eu acho muito engraçado até, sabe, ele falar isso, porque não tem nada demais, eu só sou eu mesma. Então, eu amo o Gustavo, mas eu realmente não vejo, assim, as coisas que ele fala. Às vezes, para mim, fica até engraçado o jeito que ele fala, assim. Entendi. Gente, assim, eu fiquei pensando muito nisso. Então, hoje eu queria propor para vocês um exercício para a gente entender um pouco melhor sobre como cada um de vocês lida com esses sentimentos dentro da relação. Porque pode ser muitas vezes
pode ser muito difícil você expressar essas emoções de uma forma muito diferente. Então, eu queria convidar vocês para trabalhar com uma imagem mental hoje. Vocês topam? Sim, Sim. Para que a gente possa visualizar de um jeito diferente o que está acontecendo, sem pressão, sem resistência, tá bom. tá? Beleza. É importante lembrar, assim, gente, ó, que não tem resposta certa ou errada. Eu só quero que vocês imaginem aqui junto comigo hoje, sem compromisso de falar algo certo, de algo imediato, mas realmente que a gente consiga olhar para dentro de nós. Pode ser? Então, vou Pode. pedir para Pode. que vocês fechem os olhos, respire profundamente. Isso. E eu quero que vocês imaginem agora que nossas emoções são como objetos preciosos, que a gente guarda muitas vezes em um cofre. Algumas pessoas escolhem deixar esse cofre aberto, outras preferem manter esse cofre fechado. Algumas até têm a chave por perto, enquanto outras esconderam a chave há tanto tempo que nem lembram mais onde está. Maria, ainda de olhos fechados, e Gustavo também. Se você tivesse um cofre, onde você guarda tudo o que você sente? Como ele seria, este cofre? Pode ser qualquer coisa que vier à sua mente. Um cofre grande, pequeno. É um cofre pequeno. Tá? Um cofre pequeno, de ferro. Uhum. E esse cofre, ele tá trancado? Você sabe onde está a chave? Não, ele tá trancado, mas eu não sei onde tá a chave. Tá. Gustavo, ainda de olhos fechados. Se você imaginasse esse cofre da Maria, como ele seria? Em algum lugar muito escondido, bem difícil assim de abrir e com mais de uma fechadura. A impressão que dá é que mesmo se encontrar essa chave que ela perdeu, ainda vão ter outros sistemas de segurança para conseguir entrar. Então você sente que esse cofre sempre está fechado para você, Gustavo, é isso? Sim. Às vezes ele se abre um pouquinho ou não? Antes se abriu um pouco mais, ultimamente está cada vez mais difícil. Maria, como é ouvir a percepção do Gustavo sobre o seu cofre? Não sei, eu acho que faz sentido. E se esse cofre pudesse falar, Maria, o que ele diria para você? Que ele tá guardando os meus sentimentos e que, de certa forma, ele me protege. Então não é seguro abrir, é isso, Maria? É, Gustavo, se você tivesse acesso a esse cofre da Maria por um instante, o que você gostaria de encontrar lá dentro? Eu gostaria que junto dos sentimentos dela estivéssemos eu e também a nossa família, né? E os nossos preciosos sentimentos juntos com os dela.
né, guardados ali junto, e também o cofre não precisaria estar o tempo todo fechado. Acho que ele poderia ter livre acesso, pelo menos para essas pessoas que são de confiança. Maria, o que você sente ao ouvir esse desejo do Gustavo? Acho que é um desejo bonito e é um desejo meu também. E o que você acha, Maria, que precisaria acontecer para que esse cofre pudesse se abrir um pouquinho mais? Se fosse possível abrir só um pouquinho, por onde Acho que começaria? Eu acho que aqui na terapia pode ser um bom começo. Aqui é onde eu me sinto segura para me expor. E acho que eu posso contar com você. E Gustavo, você, o que você acha que precisaria acontecer para que o cofre da Maria se abrisse um pouco mais? Por onde você começaria se ele abrisse só um pouquinho? Eu acho que ter esse lugar seguro que ela trouxe é importante para ela, porque eu acho que ela tem medo de se magoar ou de não ser correspondida, talvez. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de mostrar para ela o quanto eu a amo e o quanto ela entregar o sentimento dela vai fazer com que esse sentimento cresça e seja acolhido. E que a gente nunca vai trair essa confiança dela. Faz sentido que esse cofre esteja trancado, Maria. Ele foi fechado por alguma razão, mas talvez aqui na terapia e na relação de vocês, a gente possa encontrar maneiras de acessar. E se fosse possível, escolher um único passo para vocês dois se conectarem melhor, qual seria este? Se tivesse que abrir um pequeno espaço nesse cofre para guardar algo importante entre vocês, o que seria? Acho que talvez isso que o Gustavo falou, o nosso amor. Você acha a mesma coisa, Gustavo? Sim, eu estava pensando, a palavra que veio foi o casamento, mas eu acho que amor é até mais amplo. Eu queria que ainda de olhos fechados, vocês pudessem dar a mão. Sei lá, esse compromisso hoje, dessa vivência que vocês tiveram. Da Maria entender o sentimento do Gustavo quando esse cofre está fechado. E do Gustavo entender, muitas vezes, o porquê esse cofre se fecha. E os dois com compromisso, sentimento, conexão, conseguirem aos poucos abrir esse cofre para que a conexão de vocês dois voltem juntos. E vai sentindo como é estar assim, juntos, unidos, conectados. Como foi para vocês? Claro que eu coloquei um pedacinho ali, né? A gente estava numa live. Então, quando a gente está no processo terapêutico, a gente coloca uma música, faz uma indução mais calma, né? Mas ali, ó, eu já estava fazendo a integração dos dois. Eu fiz a psicoeducação do evitativo, do ansioso. Eles entenderam como cada um interpreta através de uma metáfora. E eles deram um passinho ali para essa conexão, para se sentir seguro, né?
E no final ali é importante essa conexão, né, das mãos, ou se os dois estiverem ali no atendimento, olhem nos olhos um do outro, né? E depois fazer eles selarem um compromisso, né? No finalzinho, que eu não deixei a técnica toda, mas no finalzinho a gente ativa o adulto saudável. Qual o compromisso? O que que você se compromete a fazer por Maria, para que ela se sinta mais segura? O que você, Maria, se compromete a fazer por Gustavo, para que ele sinta que você abriu um pouquinho desse cofre, para que ele sinta que os seus sentimentos estão junto ao dele, tá? Então, esse é um exemplo de técnica que a gente pode abordar na terapia de casal, tá? Com o parceiro ansioso e o parceiro evitativo. Alguma dúvida, gente? Vocês gostaram? Quer fazer algum comentário? Achei incrível, muito bonito. Legal, né? Adorei. Onde é que tá essa live para eu ir lá fazer colinha? Tá no PC Descomplica BR. No meu, eu tenho dois Instagrams, tá? Um que é para público final e outro que é para terapeuta. O PC Descomplica BR tá lá. E qualquer coisa me chama no particular que eu passo o link para você não ficar lá procurando. Adorei. Ai, Parabéns, adorei. imagina, imagina. Claro que estava assim no ambiente, né, gente? Eu estava dando um curso ainda, né? Mas aí a gente pode pôr uma música, né? A gente pode fazer de uma forma mais emocional para que o casal se conecte, tá? Parceiro individual, parceiro ansioso, eu também posso trazer uma técnica de imagem do cofre para que ele fale como ele se sente, né? Para psicoeducar, eu também posso fazer, tá? É tudo uma questão de adaptação. Claro que não vai ficar tanto com as perguntas, né? Igual é que eu fiquei Maria e Gustavo com as perguntas de olho fechado, mas dá para a gente fazer uma técnica de imagem, tá? Ai, Bia, obrigada, amada, obrigada. Gente, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Maravilhoso mesmo, Lu. E eu vou te falar, eu tenho uma dificuldade em tratar paciente evitativo, que assim, eu quero ver também essa live. Vou lá buscar essa live para assistir ela inteirinha e fazer as colinhas. Muito obrigada. Eu vou Imagina. compartilhar o meu Instagram lá para quem tiver interesse Compartilhe. sobre as bonequinhas lá no grupo, tá? Compartilhar no grupo, Tá, acho que todo mundo aqui tá lá, né? tá lá, pode compartilhar. E, gente, assim, ó, Lã, obrigada por abrir, né, a sua dificuldade. E realmente a gente tem, principalmente a terapia do esquema, né? Porque a terapia do esquema a gente é mais emocional, né? Então a gente quer ver o paciente sentir, a gente quer. Eu já passei por cada uma, eu já apliquei a técnica da cadeira, né, da entrevista com modo com o paciente que só respondeu para mim, não sei. E como que você faz no final de uma técnica dessa? Né? Então, assim, é... isso, esse mesmo, esse mesmo. Manda mensagem para mim no inbox que eu te mando. Aí fica mais tranquilo, tá? Então é importante, assim, eu sei que ativa, né? Porque ativa esquemas em nós, mas a gente consegue, através de técnicas, trazer esse paciente aos pouquinhos, né? Eu costumo falar que a gente tem que ter, uma coisa que a gente tem que ter muito com o paciente evitativo, principalmente individual, é paciência, né? Porque ele vai ser um paciente mais demorado mesmo de acessar. E tá tudo bem, porque ele precisa dessa segurança emocional. Tá bom, meus amores? Meus amores, uma novidade para vocês, para a gente terminar esse encontro. Para quem tiver interesse, eu estou abrindo o grupo de supervisão de relacionamento até 4, que vai começar agora dia 26/9. E para essa comunidade, quem está comigo lá na comunidade, vocês vão ter 30% de desconto para entrar nesse grupo, tá? Esse é um grupão de supervisão de relacionamento. Eu não sei se algumas de vocês já participaram aqui comigo desse grupo. Não? Já? Já? Ah, você já esteve, é verdade. Então, é um grupão, ele tem 5 encontros, né? Ele começa, tem meio e fim, né? Então, vocês podem participar tanto como ouvinte, como para trazer a supervisão de caso. A supervisão de caso, a única coisa é que a gente só tem 5 vagas, né? E eu não abri ainda para o público, tá? Eu estou abrindo aqui para vocês, e aí eu vou dar 30% de desconto para vocês, tá? Nas próximas 48 horas, quem quiser adquirir, tá? Então é um grupão. E assim, é importante falar também
que este grupo ele fica gravado na plataforma, então todo encontro ele fica gravado. Vocês podem, obrigada, Fê. Vocês podem rever, né? Material também eu disponibilizo lá. Vocês têm um grupão no WhatsApp, tá? Então tem toda essa parte de proximidade, tá? Mas ele tem começo, meio e fim. Quer falar, Mi? Você vai colocar no grupo? Vou, se vocês quiserem, eu também mando aqui, né, o link aqui no chat para vocês, tá? Como ouvinte, acho que tá saindo com desconto. Deixa eu colocar, deixei aberto aqui, ó. Com desconto, como ouvinte, tá saindo um pressão, gente. Tá 12 de 28. Vou por aqui, ó. Esse é o ouvinte, tá? Já tá com cupom, tá? O ouvinte. E este aqui é o supervisão de caso. Eu não abri, tá, para o público para preferenciar vocês que estão comigo. A supervisão de caso, ela tá 12 de 40 e o ouvinte 12 de 28, tá? Essa é supervisão de caso. As datas, que muita gente me pergunta, né? As datas vão ser de sexta-feira, vai começar dia 26/9, às 9h30 da manhã. Tem duração de 1h30, tá? Então, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 e 24/10. Quando vocês entrarem nesse link, tem as datas certinho para vocês ali. Quer falar ali? Eu não tô. Aonde que tu colocou o link? Não tô No encontrando. chat aqui, ó. Ué, não recebi. Não? Vocês Não, receberam, gente? eu não. Não, Li. Me dá um oi no particular que eu te mando. Que Eu já estranho. vi, Deu? já Tá. No chat, Bem, né? tá no chat. Mas eu mando, eu também vou mandar no grupo, tá? E aí, quando acabar as vagas de apresentação de caso, eu também aviso vocês lá, tá? Vocês podem também trazer, ao invés de apresentar, não quero apresentar um caso, quero trazer um tema. Pode ser, tá? Como trabalhar estilo de apego, terapia de casal com traços narcisista, não precisa só ser supervisão de casal. Pode também ser de relacionamento individual, tá? Combinado, meus amores? Então, qualquer coisa eu tô por aqui. Você já me deu um oizinho, eu te mando lá, ali. Elaine, obrigada, meu amor. Obrigada, Mara. Obrigada, Jaque. As pessoas que não estão com a câmera aberta, eu não vejo os nominhos. Preciso ajustar minha configuração do Zoom. Mas agradeço a todos por estar aqui comigo. A Lu. Obrigada, Lu. Uma honra estar com vocês. E o próximo encontro é da Kiki e Sandra também. Oi, Sandrinha! Que bom você aqui, amada. Que bom. Adoro quando vocês abrem a câmera. E a próxima data do próximo encontro tá lá, tá no nosso grupo também. Eu vou trazer sobre a química esquemática. Se vocês tiverem algum assunto, vocês estão no grupo, se vocês tiverem algum assunto que é mais complicado para vocês, que vocês querem uma luz, gente, coloca lá no grupo, não espera eu colocar enquete, não, porque eu vou escutar todas vocês e eu vou trazer o assunto, tá? Eu quero ajudar vocês. Ah, Má, obrigada a você, Lu. Ah, Má, que saudade. Esses dias atrás, quando eu estava lá no piscininho, que eu tomei café da manhã quase todos os dias com a Má, foi uma delícia. Saudade já. Então, isso. Tá bom, meus amores. Ó, qualquer coisa, estou por aqui. Se tiverem alguma dúvida, contem comigo, tá? Um beijinho. Um beijo para nossa Obrigada. paciente indicativa de hoje. Muito obrigada, amei. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.